comércio era feito por famílias e camponeses que produziam e vendiam diretamente seus produtos. Com a Revolução Industrial, esses pequenos produtores foram perdendo espaço e aos poucos tiveram que tornar-se empregados dessas indústrias. Os donos dessas indústrias ficavam com todo o lucro, tornando-se cada vez mais ricos e pagavam muito pouco aos trabalhadores que eram demasiadamente explorados. Eles trabalhavam entre 12 e 13 horas por dia, sem direito a férias, seguros sociais, e ainda eram rapidamente substituídos quando ficavam doentes ou mesmo quando sofriam acidente de trabalho. Nessa época, Karl Marx vivia em Londres. E observando tudo isso, desenvolveu ideais de justiça social para igualar o padrão de vida dos trabalhadores ou proletários com os burgueses, que eram os patrões. Essas ideias eram muito justas para que todos tivessem tudo em comum, sem propriedade privada. E por isso o nome comunismo. E também que tivesse o mesmo nível social, por isso o nome socialismo. Segundo Karl Marx, o Estado deveria tomar posse de todas as indústrias e propriedades. As propriedades seriam distribuídas para o povo e as indústrias seriam geridas pelo governo, que seria o patrão de todos os trabalhadores, sendo que todos os trabalhadores receberiam salários iguais. Ele não era contra o capitalismo. O capitalismo era necessário para produzir essas propriedades e indústrias até que elas fossem confiscadas pelo governo. Porém, Karl Marx morreu antes de ver o resultado desse plano. Veio a crise da década de 20, levando a desemprego em massa e muitas revoltas. Foi então que, aos poucos, alguns estados tomaram posse de indústrias e propriedades, começando pela União Soviética. A União Soviética começou bem forte, com os bens conquistados do imperialismo russo que foi derrotado. Com muito dinheiro nos cofres, o socialismo ficou em pé de competir em tecnologia com o capitalismo dos Estados Unidos. O problema era que nas empresas socialistas, todos os trabalhadores têm salários iguais. Então, o cara que produz, por exemplo, 100 sapatos por dia, ganhava o mesmo que o cara que tinha preguiça e produzia só 30 sapatos por dia. Com o tempo, ninguém queria mais produzir, porque não valia a pena. No final do mês todo mundo ia receber o mesmo, então por que um ia suar tanto enquanto que o outro não suava nada? Então começou assim a faltar produtos na praça. E pior, começou a faltar. Sem produtos não há dinheiro, sem dinheiro não há saneamento básico, saúde, essas coisas básicas. Assim, a União Soviética entra em colapso e cai. Outros líderes de outros países, porém, insistem nesse sistema. Não mais por ter o idealismo de Karl Marx, pensando no bem comum de todas as pessoas. Não. E já sabem que não funciona. Mas é porque, nesses países, os líderes eles conseguem ter todo o poder, já que é o governo que possui todas as empresas e propriedades. E nesse país, o único jeito de manter é estabelecendo ditaduras totalitárias. Assim, o povo é impedido de se manifestar e até mesmo de sair desses países. Quais são os países que hoje estão vivendo esses regimes? Nós temos o Vietnã, Sri Lanka, Argélia, Cuba, a Coreia do Norte. E existem uns outros países que teoricamente não são socialistas, mas que conseguiram estabelecer esse regime, mesmo que seja não oficialmente. Países como Venezuela, Bolívia, Nicarágua, Chile e Argentina. O que vemos em comum entre esses países? Todos esses países passam por severas restrições econômicas, severas restrições de direitos das pessoas, e muitos fogem desses países para receber abrigos em outros países que são capitalistas. Os únicos que conseguem fugir desses países e receber asilo em outros países são aqueles que durante o capitalismo conseguiram acumular riquezas e bens para poder fugir. A maioria, porém, é obrigada a ficar no país e sofrer com a pobreza extrema e todas as restrições.
Então você pode perguntar, o que dizer da China? Então, a China é um país com economia aberta que cresce a cada ano com muita prosperidade. E lá é um país comunista. Ok, na China há uma abertura comercial para o exterior, porém, internamente, com o próprio povo, a coisa é diferente. Para evitar que não produzam, há um regime de vigilância constante através de câmeras de reconhecimento biométrico em toda parte. Não há privacidade. As famílias foram obrigadas, para que não tivesse população demais, a ter somente um filho por casal. E as famílias que tivessem mais de um filho por casal sofriam grandes sanções, pagavam grandes multas, que era praticamente impossível, levaria essas famílias à ruína. Então o que acontecia? Essas famílias abortavam a partir do segundo filho, ou alguns que não conseguiam abortar, depois do parto jogavam a criança fora, até na beira das ruas se viam bebês jogados. E esses bebês ficavam lá para morrer mesmo. Na China existe uma restrição com respeito à religião. Geralmente países comunistas, socialistas, eles adotam uma religião estatal para maquiar, para dizer, vocês não podem reclamar, religião vocês podem ter, mas uma só, né? Para evitar confusão. Porque é interessante para o socialismo que o líder e o partido fiquem na mente das pessoas como se fosse uma religião, para que sejam doutrinados a ponto de serem mais fiéis ao partido e aceitarem tudo que vier da ditadura. E também na China acontece a mesma coisa. Os cristãos lá, eles são mantidos presos quando são flagrados em reuniões clandestinas. E os que não se reúnem ou não são flagrados em reuniões clandestinas, eles não podem ter instrução, não vão para as escolas. Por quê? Porque as escolas exigem um juramento de lealdade e adoração ao líder. Então, como o cristão não faz isso, eles ficam sem escolas. O que nos leva a saber que os pobres que se vê nos vídeos sobre a China, aqueles bairros de pobres, gente muito pobre, sujinha, comendo aqueles animaizinhos, cachorro, morcego, essas coisas, a maioria são cristãos, porque eles não têm outra maneira de viver, porque não recebem instrução e nenhum acesso à modernidade. O comunismo também não tem nacionalidades. Por isso, os líderes de uma nação saqueiam cofres públicos de seu país para financiar comunismo em outros países, já que a sua única bandeira, não importa onde eles tenham nascido, onde eles vivam, a única bandeira que eles respeitam é a bandeira vermelha, que tem a foice e o martelo ou outros símbolos derivados dessa bandeira. Então eu estou tentando explicar o porquê que o comunismo é perigoso também para o Brasil. E o Partido dos Trabalhadores tem ideais comunistas e a ideia é endoutrinar as pessoas nas suas escolas, assim como todos o socialismo faz, e não precisar mais introduzir o comunismo através das armas, mas através da mentalidade, especialmente dos jovens. Então eles escolhem, por exemplo, pautas que todo o povo aceita, como gays, igualdade disso, igualdade daquilo, só porque cativa o povo. Porque na realidade o comunismo já matou muitos gays. Esse negócio de igualdade não é do comunismo, não. Mas o importante é implantar o comunismo. Depois que implantar, aí não interessa mais. O importante é conseguir fazer isso entrar no país. Depois não interessa mais nada a ninguém. Eu estou tentando explicar em poucos minutos e espero que dê para entender.